Oi, gente. Hoje a gente vai começar a abrir um pouquinho as nossas análises para outros suportes. Então, ao invés de analisar uma pintura ou uma colagem, como geralmente faço aqui, hoje eu vou analisar uma fotografia. E é uma fotografia de um dos meus artistas favoritos. Então, vocês já sabem, a gente vai voltar lá para Nova York, naquele período entre os anos 60 e 80. Hoje a gente vai analisar o retrato de Ken Moody e Robert Sherman, de 1984, do Robert Mapplethorpe. Começando então pela nossa análise visual, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que essa obra é assimétrica, ou seja, ela não está organizada ao redor de nenhum eixo de simetria. Para quem não lembra muito esses conceitos de simetria e de proximidade e de segregação, um tempo atrás eu fiz um glossário que eu estou deixando aqui no card do vídeo. Seguindo então, além dessa obra ser assimétrica, a gente consegue perceber dois planos compositivos, o plano do fundo e o primeiro plano. No plano do fundo a gente consegue perceber uma gradação de preto. Ele tem um degradê de um preto bem escuro para um cinza muito escuro. A gente vê que esse degradê ele tem um sentido horizontal e ele é mais claro do lado esquerdo e mais escuro do lado direito da obra. Indo para o primeiro plano, então, a gente tem essas duas figuras humanoides de perfil. Do lado esquerdo, a gente tem esse primeiro homem. A gente vê que ele é careca, tá de olhos fechados e ele tá de perfil, olhando pro próprio lado esquerdo. Essa coisa dele olhar pro lado esquerdo, apesar de ele estar de olhos fechados, já cria uma tensão visual apontando nessa direção. Outra coisa que é importante a gente notar aqui é a cor da pele desse homem. Ele é um afrodescendente. Então aqui, nessa representação preta e branca, ele tá muito mesclado com o fundo. Ele é quase um tom sobre tom com o plano de fundo. Sobrepondo essa primeira figura, a gente vai ter uma segunda figura, que também é outro homem, careca, só que esse homem é branco. Então aqui ele tem muito contraste com a obra, tanto com a figura anterior quanto com o plano de fundo. Isso vai fazer com que ele seja a forma mais pesada dessa composição. A gente vê também que ele está olhando para o lado esquerdo, só que ele está de olhos abertos, o que vai reforçar aquela tensão visual indicando o lado esquerdo. A gente vê aqui também que o Mapplethorpe ele vai posicionar essas duas figuras acima do eixo horizontal central dessa composição. E a gente vê que a figura desse homem africano ela é um pouco mais alta do que a figura desse homem branco. Então a gente tem aqui essa tensão resultante dessa interação numa diagonal. Uma diagonal que aponta para o lado esquerdo num sentido ascendente. Porque o nosso olhar ele entra nessa obra por esse homem branco, já que ele tem tanto contraste, e aí a gente vai decifrando ela, por isso é um movimento ascendente. Essa tensão visual ascendente para o lado esquerdo, ela está em oposição ao degradê do plano de fundo, que é mais escuro do lado direito. Então ele tem mais peso do lado direito. Essas duas oposições elas vão criar na gente a sensação de que essa composição ela é equilibrada. Pensando então um pouco nos significados que essa fotografia pode transmitir pra gente, apesar dela ser uma fotografia de dois homens, ela é um signo aberto. A gente entende aqui que tem dois homens, mas a gente não entende a natureza da interação deles. E o que o Mapplethorpe quis dizer com essa escolha de homens e de posicionamento. A gente pode interpretar, por exemplo, sobre um viés contemporâneo. A gente tem esse homem africano e esse homem branco. E a gente tem essa oposição entre eles, né? Essa tensão visual desse contraste, que pode mostrar pra gente, por exemplo, a sociedade racista. Mas o que a gente vê aqui é uma expressão de afeto entre esses dois homens. O homem africano, a gente vê que ele tá de olhos fechados e ele tá com uma expressão bem pacífica, enquanto o outro homem abraça ele por trás e apoia a cabeça no ombro. Então tem uma cumplicidade aqui, um carinho, uma troca de afeto. Outra coisa que a gente percebe aqui é que os dois homens, eles são carecas e eles estão nus. Eles não têm nem sobrancelha. Então a gente vê que o Mapplethorpe tá tentando mostrar essa essência humana, né? Ele tá querendo literalmente despir o ser humano e mostrar essa essência. E esse humano despido, ele tá representado como afetuoso. Então o Mapplethorpe tá falando aqui pra gente um pouco sobre esse afeto, não importa a forma, a etnia, ele tá dizendo que o ser humano ele é essencialmente afetivo. E lembrando que essa é uma interpretação possível, já que essa obra ela tem um signo aberto pro espectador. E quando eu penso no lado emocional dessa obra, como que ela conversa com os meus sentimentos, tem uma primeira coisa que acontece comigo é que vocês sabem que eu gosto muito de preto, né? Acho que é meio óbvio. E aqui essa obra ela é basicamente um contraste, um trabalho entre o preto e o branco. Tanto
na figura representada do homem africano preto e do homem branco, quanto no uso das cores, né? O Mapplethorpe, ele opta por fazer uma imagem preta e branca. E olhando aqui, a gente vê que ele trabalha esse matice do preto pro branco completamente. A gente tem um preto muito escuro, quase um preto absoluto, e a gente tem ao mesmo tempo um branco muito claro, que é quase um branco como se fosse uma luz acesa. Isso me dá um encantamento e me chama bastante atenção, me dá bastante interesse pela obra, porque eu tenho esse interesse por como a graduação de preto ela funciona. E vendo o semblante dos dois homens fotografados, eu vejo que eles confiam bastante um no outro, ela me passa bastante confiança. E me dá bastante essa coisa da cumplicidade ali. Então essa obra, de certa forma, ela me dá uma coisa pacífica. A gente tem ali duas etnias que são historicamente opostas por causa do racismo estrutural, só que a gente tem essas etnias conversando, não conversando literalmente, mas a gente tem elas num momento de ternura. Isso acaba me despertando uma paz. Então essa obra, ela me desperta bastante interesse e me dá uma sensação pacífica no final. Vamos então falar um pouco da vida e da construção da carreira do Mapplethorpe. E aqui a gente vai ver dificuldade, polêmica, tudo é uma história que parece um filme, inclusive tem filme sobre ele. E não só filme, tem um livro famoso da Patti Smith, que é o Só Garotos, que conta um pouco da relação dela com ele. Mas vamos lá, tudo começa em 1946 com o nascimento dele. Então a primeira coisa que a gente vê é que ele já é da geração pós-Segunda Guerra Mundial. Ele não vai pegar aquela ideia das vanguardas europeias, daquele momento. Ele vai ser um artista mais contemporâneo. E o que estava acontecendo pós-Segunda Guerra Mundial? Aconteceu que a gente teve uma desilusão muito grande com as ideias positivistas que estavam sendo efervescentes antes dela. Porque essas ideias podem acabar levando a regimes totalitários. E além dessa desilusão, a gente tem um boom econômico muito forte nos Estados Unidos. Vai ser uma época que ele vai crescer muito vendendo coisas para a Europa, que estava arrasada da guerra e estava se reconstruindo. Esse boom econômico ele vai gerar algumas capitais importantes ali e Nova York vai ser uma delas. O que vai acontecer é que Nova York vai ficar cada vez mais cheia e que as desigualdades sociais vão aparecer cada vez mais. Eu tenho um paralelo na minha cabeça de que essa Nova York dos anos 70 é muito parecida com São Paulo de hoje. Tem bastante efervescência cultural, mas tem vários lugares muito perigosos e tem uma coisa da pobreza conviver com a riqueza. Então é um clima de tensão social muito grande, o que, ao meu ver, dá muito do impulso criativo para os artistas. O Mapplethorpe ele vai ver nesse cenário. Ele vem de uma família que é muito religiosa, ele vai até entrar numa escola interna e vai ter até um período, uma carreirinha militar ali, obrigatória, mas desde sempre ele vai ser muito devoto com a ideia de ser um artista. Acho que talvez isso seja uma das coisas mais legais da gente ver no Mapplethorpe, quando a gente lê as biografias e vê os filmes. Ele sentiu que essa era a função dele aqui na Terra, é o que ele tinha para acrescentar. Então ele vai sempre se dedicar à arte. Não importava muito quais condições financeiras ele tinha, ele tá sempre se dedicando à arte. E aí ele vai se formar em artes visuais ali numa escola do Brooklyn. Ele conhece a Patti Smith em 67 e ele se forma ali em 69. Nesse período, ela vai suportar ele, suportar financeiramente. A Patti Smith vai trabalhar numa biblioteca e eles vão ser bem pobres. E aí todo o dinheiro que ela consegue, ela vai ajudar ele a construir a sua carreira. Eu confesso que quando eu li essa história, eu achei bem problemática a relação dos dois. Mas com o tempo eu fui entendendo que cada um estava cumprindo uma função e estava confortável com essa função de certa forma. Eles vão viver ali no Brooklyn mesmo, num lugar barato. E todo esse começo da carreira do Mapplethorpe vai ser baseada em desenho e colagem. Ele vai desenvolver muito desenho e colagem, desenho e colagem, desenho e colagem. Ele pega bastante dessa família religiosa que ele tem e ele vai tentar expurgar isso nesses desenhos. Então esses desenhos eles são bem profanos. E aqui já no começo desses desenhos, dessa colagem, a gente vai ver o interesse do Mapplethorpe sobre o corpo humano. E principalmente sobre o nu humano. Durante todo esse começo da carreira, o Mapplethorpe ele vai achar a fotografia uma arte inferior. Aí ele vai mudar para o Chelsea Hotel, que vai ser um lugar onde muitos artistas vão morar. E a ideia de morar num hotel é meio estranha pra gente, mas não era um hotel glamuroso, era um hotel bem decadente. Eles pagavam muito barato para morar lá e vários dos artistas que moravam lá trocavam a arte pela estadia. É importante lembrar que eles são muito pobres, que vai levar o Mapplethorpe até a se prostituir para conseguir grana. E com isso ele vai também começar a explorar a sexualidade dele e ele vai começar a se descobrir homossexual. Lá no Chelsea Hotel ele vai ganhar uma Polaroid de uma das moradoras. E aí ele vai começar a fazer umas fotos. E aí ele vai entender que
o olhar dele tá voltado para fotografia desde o começo. E pouco a pouco ele vai acabar abandonando esses suportes de colagem e desenho e vai se dedicar exclusivamente à fotografia. Vivendo nesse hotel, nesse lugar meio underground, ele vai tentar sempre se relacionar com a galera da The Factory, do Andy Warhol. Ele vai tentar entrar ali meio pelas bandas, conhecer essa cena de música que tá muito atrelada a Patti Smith também. Mas eles vão ser sempre muito pobres. Eles são literalmente vendem o almoço e às vezes o corpo para comprar o jantar. Até que em 1972 ele vai conhecer o Sam Wagstaff. O Sam, ele vai ser uma espécie de curador e mecenas do Robert. E mais pra frente vai acabar virando o amante dele. O Sam vai introduzir ele no mercado da arte e como ele era um cara muito rico, ele vai começar a patrocinar algumas coisas, como por exemplo um estúdio pro Robert. Com isso o Robert vai entrar na cena de arte dos colecionadores, porque o Sam tem esses contatos, coloca ele em contato com as galerias e ele começa a entrar nesse mercado e aí ele finalmente dá a virada de começar a ganhar dinheiro. O Mapplethorpe, ele sempre viveu do trabalho dele, não exclusivamente. No começo ele teve muito apoio da Patti Smith e ele teve até que se prostituir, mas ele sempre falou que ia viver do trabalho dele e até que ele vai conseguir com a ajuda desse mentor. Essa é uma história um pouco menos glamourosa. Geralmente a gente vê os artistas tendo dinheiro já, né, e se dedicando à arte. Aqui a gente vê ele sofrendo para conseguir chegar lá. E por que a linguagem do Mapplethorpe é tão importante, né? E quais eram os temas que ele fotografava para conseguir essa importância? O Mapplethorpe é polêmico, como eu falei. Então ele fotografava muito os clubes de BDSM homossexuais e ele fotografava muito nu. Esse foi todo o choque que ele teve com as galerias e por isso ele só conseguiu entrar nelas através de um contato com o curador, porque as galerias não queriam aceitar isso como arte. Só que a pesquisa do Mapplethorpe sempre foi no sentido do profano, sempre teve a ver com sexualidade. Então ele não podia abrir mão disso. Esse era o tema que chamava ele. Desde lá das colagens, dos desenhos que ele vai trabalhar os signos católicos, ele vai trabalhando isso até ele chegar nesse momento que ele registra cenas BDSM e de nu. Claro que ele não fotografa só isso, ele fotografa também flores, ele tem algumas séries famosas. E aí, pensando na fotografia como linguagem, o que ele traz de diferente? Justamente esse uso do preto e branco. Tem frases sobre ele que são: eu nunca vi um preto tão preto registrado. Através desse uso desse preto super preto e desse contraste com um branco muito branco, ele transforma as fotografias quase que uma escultura. Quando ele registra uma série de esculturas em mármores e a gente coloca isso contrastando com as fotos de nu, a gente vê quase como se ele estivesse transformando tudo em uma escultura de mármore. Esse é o grande diferencial da linguagem do Mapplethorpe. E é por isso, e pelos temas que ele registra, que ele é um dos meus artistas favoritos. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu não consigo mostrar muito as obras mais polêmicas do Mapplethorpe aqui, né? Mas vão atrás, que elas são bem legais. Se vocês gostaram e forem atrás de mais obra, comenta aqui embaixo, curte o vídeo e compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê em breve por aqui.